Por que tu tá aqui acima? É que tá, né, meu filho? Teu pai. Nós temos que levar teu pai pro lugar que ele pediu. Cercou, pode encostar, já parou. Iapê, tô com uma ocorrência aqui. O que é isso? O que é isso, Sassão? Isso é uma faca. Ô, Sassão! Ô, Salva, chega aqui. Você não pode ficar aqui, não. O senhor não falou que eu não podia dirigir? Esse documento. Quem arrumou esse problema todo, botou nós aqui? Foi o senhor que foi. Sassão, volta aqui! Volta aqui, Sassão! Sassão, volta aqui! Volta aqui, Sassão! E como surgiu a ideia de você fazer esse filme? Foi assim, né? Eu tive uma ideia de fazer um documentário sobre a cultura cigana, né? Eu sempre me interessei muito pelo fato deles serem nômades, de viverem das viagens, né? Então eu pensei em fazer um documentário que contemplasse um pouco esse aspecto da cultura deles. Só que eles têm um senso de preservação da cultura muito forte. Então, o documentário é uma coisa que eu acho que eles se sentem muito expostos, né? E dessa pesquisa para fazer o documentário surgiu uma ideia que se transformou no roteiro do Funeral à Cigana. E para manter um pouco, eu acho que essa coisa da verdade, da cultura mais autêntica deles, eu tentei fazer o filme com pessoas que fossem da comunidade. E na pesquisa eu conheci os atores e aí o filme se materializou, né? E esse plot do funeral, né? Porque é uma coisa bem... Que é uma boa maneira de abordar e entender a personalidade e a cultura deles, né? Mas de onde que veio essa ideia deles estarem com aquele corpo e para enterrar? A ideia veio mesmo dessa coisa... Porque assim, né? Eu sempre tive esse interesse pela cultura deles e eles são muito marginalizados, né? O preconceito que as pessoas têm com relação ao cigano é muito forte, né? E aí, durante a pesquisa, lendo, eu vi que eles têm um ritual em relação à morte, uma coisa muito particular. E todo mundo morre, né? E aí eu pensei que ter a morte como um ponto em comum para você exemplificar o choque entre essas duas culturas, uma coisa muito, muito visual, né? Assim, uma coisa muito prática, todo mundo passa por isso. Então... eu achei que a viagem, que é uma coisa muito típica dos ciganos, com a morte, que é uma coisa de todo mundo, eu acho que era um bom jeito de deixar à mostra, né, como eles são peculiares, como a cultura deles é única, né? Então foi, acho que um pouco por isso. E no caso você tem um ator que é um ator profissional, né? Isso. E os outros são não atores. Como é que foi essa dinâmica assim do trabalho, né? Foi bem interessante, né? Porque o Germano Melo é o único ator profissional do filme. A gente tem outros figurantes, mas ator que é um ator mesmo treinado, profissional, é o Germano. E o Darcy Figueiredo, que foi o pesquisador junto comigo, né, durante as viagens que a gente fez para os acampamentos aqui em volta de São Paulo, ele me ajudou a encontrar uma pessoa que tivesse disposta a passar por isso, né, porque o processo não foi nada convencional. A gente teve que inserir o Germano dentro da comunidade já empossado do personagem, entendeu? Porque como eles nunca tinham sido filmados, nunca tinham participado de nenhum tipo de experiência dramática, para os ciganos, o Germano tinha que ser o policial desde o momento que ele entrasse no acampamento. Então a gente apresentava dentro da brincadeira, estamos fazendo um filme, é uma grande mentira, mas já brifando e trazendo o Germano já empossado do policial. Então a gente nunca deixou eles se envolverem, sabe? Sempre era uma coisa, o Germano, não sei o quê, aquele cara, o policial. E para o Germano a mesma coisa, você tem que ir lá e mostrar que você é o policial desde o primeiro encontro. Então
Foi um processo bem maluco, assim. A gente ficou 4 meses visitando o acampamento e explicando como é que se fazia um filme, desde do A ao Z, né? Da câmera até a montagem. E eles estão impressionantes, né? Assim, mas estão muito à vontade, estão muito donos da situação ali, né? Impressionante. Esse processo foi... Mas esse processo de 4 meses já era já com o roteiro pronto, já com... Sim. Assim, o filme ele foi viabilizado a partir do edital do MINC, né, do Ministério da Cultura. E quando eu fiquei sabendo que a gente tinha ganho o prêmio, eu já comecei a correr atrás do filme, né? E a primeira ideia, assim, todo mundo, muitas pessoas falaram, não, é impossível, você não vai conseguir fazer o filme com ciganos, eles não têm interesse na nossa cultura. E, na verdade, quando eu cheguei no acampamento a primeira vez, foi um pouco assim, a gente foi recebido... Não é assim, com frieza, digo, eles não têm muito interesse mesmo. Só que explicando, todo mundo quer se ver, né? Então a gente foi chegando, mostrando, falei de outros diretores que me influenciaram, sabe? Mostrei filmes de ciganos na Europa, não sei o que, daí eles começaram a se fascinar por essa ideia. E assim o filme foi se encaminhando para o que virou, né? E o Costa Rica provavelmente estava aí Com nesses... certeza, super. Não, eu sou super fã dele e acho que não tem o menor problema de dizer, né? Eu acho que tem até uma homenagem para ele no filme. Eu sou louco pelo cinema dele. Menino, vai pra escola! Pra quê? Nunca tem aula. Então, o filme surgiu de um relato de minha mãe, que ela ensina nessa escola, da escola do filme, e ela me falava sempre de alguns alunos que têm deficiência, e eu fiquei muito intrigado com isso, com essas histórias que ela contava, e eu estava muito afim de fazer um filme sobre o universo da educação, né? E sobre a educação na zona rural, então, assim, me entregava ainda mais, assim. Então, eu fiz algumas viagens com ela e acho que teve um mês de pesquisa e depois disso eu escrevi um roteiro para trabalhar com não atores, com os meninos da comunidade, assim, dessa escola. E convidei um ator, Ricardo Ayad, que eu acho que está assistindo aí até. E ele foi super generoso, aceitou trabalhar no filme. E um grupo de amigos com quem eu realizo também, que é um coletivo lá de Cachoeira. E aí a gente, enfim, os meninos super se amarraram também com o projeto. E a gente ficou durante um mês, assim, pensando o filme, decupando. Fomos a campo e filmamos, assim, com tipo, equipamento da faculdade, equipamento nosso. Não esperamos editais e foi um processo bem rápido até, assim, de um filme, né? Que eu vejo colegas falando aí, filme, um curta-metragem, um processo de 2 anos, às vezes mais. O nosso processo foi bem rápido, foi bem proativo, assim, e de muito diálogo, muito horizontal. Todos os setores, assim, colaboraram e sugeriram, desde o roteiro, assim, até a decupagem. E queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi esse trabalho das locações, né? Porque é um filme que tem uma crítica, né? A questão do ensino público, né? Tem até uma fala de um menino que a mãe chama para ir para a aula e ele fala, né? Nunca tem aula, né? Não. Queria que você falasse isso um pouco, essa sua opção, e também falasse um pouco das locações, que eu acho que ela é muito forte, assim, né, de ver essa escola rural, e ela é um personagem do filme também, né, assim, ela contribui muito para essa narrativa. Então, para mim era muito importante realizar esse filme no interior, sabe, na zona rural, porque e com um olhar diferenciado, assim, desse cinema de periferia que
que vem sendo feito, realizado hoje, assim, para mim era muito importante. E a locação, assim, esse lugar é um lugar bastante ermo, é um lugar bastante complicado de chegar, assim. E eu, assim, por minha mãe, né, ser professora e conhecer também um pouco dessa realidade, isso me intrigava muito. Tipo, a gente vê escolas ribeirinhas, né, no Amazonas, escolas bastante distantes, assim, e as dificuldades desses alunos, né, em chegar. Então, assim, o cadeado, para mim, é apenas um signo, assim, né, um lugar alegórico de um dos problemas da educação no Brasil, assim. E eu tento, a partir de um gesto, assim, de montagem, construir esses limites, esses signos, assim, né, da situação da educação no Brasil, assim, a coisa do acesso. Então, aquele lugar seco, ermo, pedregoso, a estrada, e você vê os alunos com muita força de vontade, empenho em querer ir para a aula, assim. Eu acho que é determinante a paisagem, né, esse lugar. É só mais uma coisa que não dá para não perguntar, porque os não atores, os alunos, os portadores de deficiência, você disse que eles eram da própria escola. Como é que foi essa pesquisa para encontrá-los e de que forma como você trabalhou com eles? Então, minha mãe, ela ensina nessa escola, né? Nessa comunidade. E ela me falava dessas histórias desses alunos. E eu sou bastante curioso, assim, admiro bastante o cinema iraniano, né? Esse cinema que se fez com Panahi, com Makhmalbaf. E essas histórias eu não tinha como não linkar. E aí ela me falava, enfim, era um desejo meu de fazer um filme sobre educação. Eu fui com ela algumas vezes, fiz essa jornada que ela faz, que são 3 ônibus que ela pega para ensinar lá, e encontrei esses alunos, e eles foram desde o primeiro encontro, assim, eles foram super solícitos, ficaram super animados com a ideia de fazer um filme. E depois de um tempo, assim, acho que umas 2 semanas, eu amadureci para um roteiro, que é o roteiro do Cadeado. Eu fiz questão de não entregar o roteiro a eles, assim, porque eu acho que eles sabiam a história já, eles já estão acostumados com aquilo ali, de chegar na escola e não ter aula, e o cadeado está emperrado, e outros alunos não quererem ter aula, e a professora também não. Então, eles estão acostumados com aquilo, e eu fiz questão só acho que um dia antes que eu mostrei assim, o texto para eles rápido, porque eu acho que a força está ali no imprevisto, né? Nesse improviso mesmo. Na verdade, assim, a gente tinha um coletivo lá em Porto Alegre chamado Filmes da Resistência, que a gente se reunia, isso faz muitos anos, nem vou dizer quantos anos para não ficar chato. Aí a gente se reunia, tinha vários roteiros e tudo mais. Aí tinham 2 focos de trabalho na época. Um deles era uma adaptação que o Lucas tinha feito de um conto do Álvares de Azevedo, que é de um cara que está andando enfim, a partir de agora talvez possa conter spoilers essa minha... Então é bom dizer, assim, se a pessoa vai estar vendo, que de repente ela pare de assistir, assista o filme antes e depois... Mas enfim, porque isso já conta uma parte do filme que... Enfim. Mas era o conto do Álvares de Azevedo, do Noite na Taverna, que tem um cara andando no meio da madrugada, assim, e está tendo um velório
Ele entra, só que é um velório completamente vazio. Aí ele entra, chega lá e tem uma linda mulher, assim, sendo velada. E ele se apaixona por ela. Aí pega ela, rouba, enfim. E aí ele tinha feito um curta em cima desse conto, em cima de um outro conto do Bukowski, que é uma sereia que copulava em Venice, Califórnia. Mas aí, enfim, isso era um foco. E um outro foco de trabalho que eu tinha, bem diferente, era da investigação dos trabalhadores do Departamento de Esgotos Pluviais da cidade de Porto Alegre, que é dos subterrâneos mesmo. O pessoal que trabalha fazendo as vistorias das galerias, enfim, tem um universo gigantesco embaixo da gente, a gente não faz nem ideia do que exista isso. E aí, enfim, aí a gente acabou mesclando os dois roteiros e foi mudando, aí ficou uma coisa, ficou parado, assim, tipo, muitos anos. Aí, uns anos atrás, depois que eu comecei a me dedicar mais para cinema, há uns 4 anos eu estou fazendo só cinema, eu resolvi retomar essa ideia e retrabalhei, e aí a gente chegou na figura do protagonista, que é uma coisa completamente diferente do que tinha sido feito até então. E, Augusto, queria que você falasse um pouco assim, esse protagonista é o Osmar Prado, né? Como é que foi dirigir ele também? Queria que você contasse um pouco para a gente, assim, porque é muito impressionante no filme, né? Essas imagens filmadas nos subterrâneos. Então, acho que isso é muito forte. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa produção. Bom, começando pela tua última questão, sem dúvida a experiência, para mim uma das coisas mais marcantes do filme, sem dúvida, foi ter entrado em galerias de esgoto de verdade para filmar. Só isso já é assim, uma experiência para o realizador ou para qualquer pessoa ter essa imersão dentro de uma galeria de esgoto. É uma coisa que, sem frescura nenhuma, assim, muda a tua vida. Assim. Depois que tu passa por aquilo, aquele ambiente é um ambiente dos mais insalubres que existe na Terra. Assim, sabe? É muito sinistro. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa... tem um simbolismo, tem uma coisa muito maluca depois quando tu sai para a superfície. É uma experiência muito, muito forte mesmo de passar por isso. Então, e eu queria muito que o nosso diretor de fotografia não queria de maneira nenhuma descer. Tem muita gente que não queria descer. A gente não podia obrigar ninguém a descer, porque realmente é uma experiência... Não vai fazer isso com ninguém, não quer dizer nem para o teu pior inimigo, teoricamente. Então, assim, quem quisesse ir, iria dentro de um processo. Tudo. Aí pintaram pessoas que toparam ir, eu acabei fazendo a fotografia de baixo e tudo. E os próprios funcionários do DEP foram quem fizeram nem vou falar porque já foram quem fizeram muitas coisas pra gente, nem vou dizer o quê, porque senão é legal depois ver no filme isso, eu acho. Então esse processo foi um processo muito bacana. Em paralelo a isso, aí, chegando na tua outra pergunta, o Osmar Prado, quando ele leu o roteiro, eu já tinha escrito o personagem muito pensando nele. E eu mandei um roteiro para ele e quando ele leu o roteiro, ele falou assim, eu não abro mão de fazer. Ele entrou muito na pilha, assim, quero fazer. E foi muito legal. Ele é uma pessoa assim, muito forte, muito intensa. É uma pessoa fantástica, os ideais que ele tem. Ele é uma pessoa super engajada politicamente. E eu acho que a construção desse personagem dele assim, foi uma dedicação que ele teve, uma imersão que ele fez, que acho que assim, foi incrível assim, o processo, trabalhar com ele, é muito legal. Eu prometo ser mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Eu acho que eu tenho que começar falando com a origem do projeto, porque o Entre Lá e Cá faz parte de uma pesquisa enorme, uma pesquisa muito grande, de um projeto chamado Caminhos, que eu trouxe aqui para vocês, o projeto Caminhos, que é uma série de TV junto a Maquina Produções com o SES TV. E no Caminhos a gente abriu uma pesquisa enorme e filmamos em 3 histórias. 3 histórias, e todas as histórias tinham em comum trajetos e percursos que levavam crianças, jovens e adultos atrás do conhecimento, seja da aula formal, da escola, da sala de aula formal, ou da aula de capoeira, ou da aula de violino. E o Entre Lá e Cá surgiu dessa pesquisa, desse projeto grande nosso,
que veio da origem do meu interesse com a questão da educação. E quando chegou essa pesquisa para mim, e eu vi essas meninas praticamente isoladas numa ilha na frente de um porto, um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, eu realmente fiquei muito encantada e fiz questão de ir lá conhecer essas meninas, tanto que a pesquisa que chegou até mim não tinha a Morgana, não tinha a Larissa, eu conheci elas depois, quando eu fui já pesquisar para filmar. E eu acho que foi muito difícil essa intimidade. A pergunta específica da intimidade foi muito difícil, porque elas são paranaenses que nem eu, só que elas têm uma timidez típica do próprio isolamento da ilha e de uma idade, né? De uma idade de 13, 14 anos, que a gente chama o filme Entre Lá e Cá, justamente porque é isso. É a menina que joga futebol e a menina mulher que tá grávida, é a sexualidade aflorando e ao mesmo tempo é brincar de canoa, é a menina moça, a menina mulher, e é esse Entre Lá e Cá também é a comunidade dos pais ali, dos pescadores, e aquela grandeza daqueles navios, aquele porto enorme, e aqueles navios passam o dia inteiro e fica aquele entre barquinhos e entre navios. E aí eu filmei em poucos dias, e na verdade eu acho que o coração do filme estão nos 2 últimos dias de filmagem, que foi quando elas realmente acreditaram em mim. Elas, assim, a gente se tornou amigas para conseguir a câmera chegar tão próxima. E como eu também fotografo, eu realmente tenho isso, é uma característica minha. A minha câmera chega próximo, né? Eu gosto de filmar pertinho o documentário. Porque isso é uma coisa que a gente observa, né, no filme, assim, além dessa intimidade, também uma delicadeza, né, muito, muito, muito grande, assim. Então, né, de você registrar ali aquele universo, né, das meninas com revelações, com algumas. Tem uma hora, se não me engano, ela está acordando também, né? Então, como que esse trabalho seu, você sendo a fotógrafa, né? O quanto isso ajudou de entrar nesse contato com as suas personagens? O que eu sinto, Tetê, que ajuda muito é essa equipe enxuta que eu acabo trabalhando como documentarista. Porque sou eu, o meu assistente de fotografia, que acaba sendo um assistente de tudo, né? Que é o Guti, que eu tenho que falar dele, o Guti Safreire, e o técnico de som. Então, somos 3 pessoas. E o pesquisador que fez a pesquisa, que está comigo lá, mas ele realmente tem uma certa distância, mas que está no quarto, que está no set, que está ali na salinha, que está junto, é eu e mais 2. E eu acho que essa equipe enxuta eles vão se acostumando com a gente. E essa coisa de eu fazer câmera, e quando eu não quero fazer câmera, porque eu tenho que olhar no olho da menina, eu dou a câmera para o Guti. Isso faz. Eu descobri, na verdade, isso nessa série para mim. Eu descobri um lado assim que traz uma intimidade maior por nós não estarmos intimidando tanto, porque a gente é menos. Nós somos poucas pessoas e estamos ali já jantando, estamos ali já tomando café da manhã com eles, fazendo parte da vida deles mesmo, né? Então, os poucos dias que eu filmei, eu consegui isso. Então, isso para mim é uma alegria, porque foi uma descoberta. Foi uma experiência que eu posso realmente me relacionar e contar histórias de formas, com poucos dias, e trazer intimidade em poucos dias com uma equipe enxuta. Isso para mim é muito bom, assim. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui para arrematar. Uma coisa geral que você estava falando aqui me bateu isso agora, assim. Eu falei, você conheço vários amigos, diretores de fotografia, que, enfim, fotografam muitos filmes de ficção, mas quando vão fazer um filme, sempre optam por fazer um documentário. Tem essa coisa do documentarista, de ser diretor de fotografia e documentarista. E eu percebi que isso é uma coincidência, quer dizer, é mais do que uma coincidência, isso deve ter algum motivo. O que te leva a escolher o documentário como quando você vai dirigir? Eu acho que, Fernando, são várias coisas, né? Porque uma que no documentário a gente já trabalha com um baixo orçamento, com pouco recurso, então a gente já está experimentando, tem menos, eu acho que, é claro que no curta-metragem é o espaço para a gente experimentar, mas o documentário, eu acho que tem a questão de você querer descobrir, olhar o outro e descobrir você. Né? O cinema é isso para mim, mas o documentário, ele realmente eu vou compreender o Brasil, eu vou me compreender ouvindo o brasileiro, entendeu? E aí eu poder
não só fotografar e também dirigir, aí eu entro num universo que realmente hoje me interessa muito, que é a questão da maturidade mesmo, dos processos e de compreender um pouco mais esse país e me compreender. E para o fotógrafo acumular função, é claro que no documentário você não tem que trabalhar... eu adoro trabalhar com ator, mas você trabalhar com o real e com o olhar de ficção no real, que é o que eu faço, eu acho que é um bom caminho para chegar em outros lugares que eu não sei quais são, mas é um bom caminho. Entendeu?